Boa noite a todos e todas. Sempre com grata satisfação que aqui nos encontramos para podermos tecer alguns comentários, algumas percepções, lastreadas, obviamente, por essa doutrina já positivada, enviada pelo Cristo como Consolador prometido. E é uma tarefa que vamos tentar trazer, esse é meu ponto de vista, para o contexto nosso de entendimento da existência de Deus, como é a proposta do tema da palestra de hoje. Esse tema que foi nos indicado, que está no livro A Gênese, e justamente o capítulo 2, que fala da existência de Deus, e que Kardec, em seus vários tópicos, vai apenas usando a razão, o bom senso, e eu até diria um pouco, ou a própria metafísica, porque metafísica é a ciência que alcança os princípios utilizantes da própria razão. Quando não é metafísico, podemos pensar também que podemos atingir conclusões, ideias e princípios por revelação. Mas não à toa ter sido considerado bom senso em pessoa, Allan Kardec. Um ponto interessante que observe como esse trabalho, os espíritos nos dizem assim: pouco importa como se utilizem as palavras, contanto que vocês entendam, porque para eles o que importa não é a forma, e sim o fundo, ou seja, o conteúdo, a ideia. Eu posso estar usando uma palavra aqui, mas intimamente meu pensamento, minha vibração, a minha intenção está dizendo outra coisa. É isso que prevalece. Por isso que os espíritos, desde o começo, nos disseram que tínhamos uma pobreza em nossa linguagem humana, que é proveniente, obviamente, do estado evolutivo em que nos encontramos. Então, naturalmente, a existência de Deus começa na própria palavra Deus existe. Se formos usar a palavra existir, existir é uma palavra que etimologicamente quer dizer provir de uma causa, provir de algo. Ora, se Deus é incausado, se Deus é a causa primária, então Deus não existe. Deus é. Diz até que tem uma passagem lá no Evangelho de Testamento que ele vai dizer: eu sou aquele que é. Então, observe, nós comumente vamos atribuir essa fala à existência de Deus. Acredite que Deus existe. Ora, já dá uma ideia dessa pobreza de linguagem humana que nós temos. Mas isso não vai alterar o que precisamos entender. Por isso que eu coloquei que o que vale é a intenção, o que estamos entendendo. As palavras não vão ter esse peso para que venhamos a dizer assim: o que importa é que estamos, porventura, usando palavras erradas, vamos dizer assim, eu não diria erradas, o que nós alcançamos, mas estamos fazendo o dever de casa nesse trabalho de redenção, de evolução. Outro ponto interessante, Kardec era um filósofo, era médico, era um sábio, era um pedagogo. Entretanto, além de tudo, o próprio espírito de segunda ordem. É fato. Obviamente que o que é que há de novo debaixo do sol, como está lá em Eclesiastes? Então, quando qualquer um de nós, em qualquer área, se tentarmos chegar, por exemplo, se formos hoje pegar um jovem que deseja ser um cientista, um pesquisador, um biólogo, um exemplo. Ele vai terminar o ensino médio, vai fazer uma faculdade
quer seguir a carreira de biólogo. Os próprios estudos da escola vai dizer que alguém começou algo a mais de si, um esforço a mais, uma percepção a mais, o famoso eureka, que nada mais é do que conexões e inspirações. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vamos entender a ciência, na pergunta, antes de pegar aqui alguns tópicos do livro A Gênese, eu vou utilizar aqui o recurso mito da mídia, no livro dos Espíritos, quando vai falar das provas da existência de Deus, quando diz onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, observe como os Espíritos respondem. No axioma que vocês aplicam às suas ciências, toda causa produz um efeito. Procurar a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão lhe responderá. Por que foi usada essa resposta? Porque a ciência, para fazer as suas demonstrações, usa um recurso, uma demonstração que se chama propter quid, causa para o efeito. Afinal, são cientistas. Eu preciso pegar esse livro, a causa de uma experiência. Pego um isqueiro e toco fogo nele, vira cinza. O efeito foi que quando eu queimei, virou cinza. A causa científica. Quando os espíritos respondem no axioma, que é aquela verdade que é inconteste, que não se duvida, ele vai dizer que axioma quer dizer verdade incontestável, que não precisa ser comprovada. Ora, ele diz, no axioma que vocês aplicam às suas ciências. Mas, gente, vamos pensar assim. Se eu for colocar aqui algumas frases, que eu não pretendo realmente ler 19 tópicos aqui, que no fim, resumindo, a gente vai precisar buscar algo mais. Essa é a minha intenção para sairmos daqui pensando, Deus existe? Como é que eu sinto Deus em minha vida? Observe aqui uma leitura que eu vou fazer só de alguns pontos. Não vou adentrar, não quero trazer nossas palavras de forma tecnicista, de forma cansativa, porque eu não tenho a ideia de ficar lendo o que vocês também podem ler. Obviamente, para quem busca e deve buscar o estudo da doutrina. Nós, quando estamos aqui, muitas vezes temos a função de dar alertas, de mostrar um caminho, de mostrar que há algo que a doutrina nos ensina. Kardec vai dizer, inclusive, que o que caracteriza um estudo sério é a sua continuidade. Obviamente, se é continuidade, como é que iríamos esgotar um tema como Deus em 40 minutos? Impossível. E ainda que fosse mais. Então, aqui, na existência de Deus, no primeiro tópico, observe que no livro A Gênese, que foi bem depois, o último livro, vamos dizer assim, da codificação, então Kardec está fazendo em alguns pontos, alguns temas, um resumo. Ele está fechando uma saga de estudos, de conhecimentos. Vou dar só um exemplo para fazer, entender, para vocês perceberem o que eu quero dizer. No livro, o Livro dos Médios, 1861, Kardec vai dizer que não tem possessão, que a obsessão é simples, subjugação e fascinação. Na Gênese, quando chega 4 anos depois, ou seja, no último livro lá, ele vai dizer, lá no Livro dos Médios, eu disse que não tinha possessão. Agora eu digo, tem. Mas não é só dizer tem. Ele vai mostrar por que mudou de ideia. O que foi que surgiu durante aquele momento que ele disse que não tinha, para quantos anos depois? Por quê? Kardec foi honrado, até por ter sido escolhido para trazer essa doutrina consoladora, ele foi permitido viver esse laboratório vivo, esse intercâmbio com os espíritos, essa filosofia moral colocada pelos ensinamentos dos próprios espíritos. Então, quando você pega o livro A Gênese, que ele vai falar a existência de Deus, observe, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos, 1857, e ele pergunta, só repetindo para poder fechar esse meu pensamento,
onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Quando a resposta diz, num axioma, toda causa produz um efeito, aí quando chega agora na Gênese, aí ele começa. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. É o princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, pelo que não se veja, mesmo que não se veja a causa. Então, observe, é como que Kardec pegou essa pergunta lá atrás, viu a resposta, não é que ele aceitou de pronto, embora ele já tenha colocado aqui respostas, como botou, para acreditar em Deus, basta o homem observar as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que o nada possa ter feito alguma coisa. Vamos imaginar que essa observação de Kardec tivesse, pelos motivos dessa vivência de comunicação com os espíritos, pelas perguntas que foram feitas, pelas milhares de cartas que chegavam a ele e eram respondidas ali, por exemplo, na Revista Espírita. Vamos imaginar que ele chegasse a uma conclusão que o que ele respondeu antes, essa observação, e os espíritos tivessem uma outra diretriz. Então ele chegaria no livro A Gênese e dizia, do jeito que ele falou do livro dos médios, ele também diria, quando eu disse lá, naquela observação da causa, do efeito, mas hoje eu acrescento, não, Kardec simplesmente chegou aqui e confirmou. Por exemplo, ele vai colocar no tópico 2, se um pássaro, um exemplo bem tranquilo, se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, deduzimos que um hábil atirador acertou, embora não se veja o atirador. E ele diz, não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Então, em cada tópico desse, Kardec está repetindo, enfatizando, colocando argumentos lógicos. Por quê? Quando ele diz aqui, se alguém acertou um pássaro no voo, não precisa ver onde está esse atirador e quem foi. A gente deduz que o atirador tem boa pontaria. É alguém que tem destreza. Então, observa, não precisa eu ver para saber. No item 3, só mais um ponto, ele vai dizer, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Ele já está dizendo aqui, um outro princípio também elementar, que por força de ser verdadeiro passou à condição de axioma. Ou seja, aquela verdade que você aceita sem precisar de provas. Se há um efeito inteligente, é porque a causa é inteligente. Só mais um ponto. E aí vamos começar a fazer algumas histórias aqui para ver se a gente sai melhor desse entendimento de Deus em nossas vidas, em nossas vivências. No ponto, em outro tópico aqui, ele vai dizer, quando se vê uma obra-prima da arte ou da indústria, disse que deve ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve ter presidido sua concepção. Aí vamos lá. Se cada um da gente, para quem entende de arte, para quem gosta, aliás, qualquer obra, qualquer artefato produzido, se você chega numa feira, se você chega num museu de artes, já está dizendo, né? Você chega um escultor, você olha um material, é como, vou trazer ainda mais para a gente. Alguém passa, para quem tem bons olhos, observa uma casa bem construída, com a cerâmica bem aplicada, ou uma pintura bem feita. Você diz o quê? Rapaz, esse pedreiro trabalha bem. Rapaz, esse cara que aplicou a cerâmica é um bom profissional. Você chega numa casa, tem gente que observa a arquitetura, a posição das nervuras, da linha, e vai dizer, rapaz, quem foi esse pedreiro? Então, quem foi esse arquiteto que desenhou a obra e, porventura, porque nós sabemos, é feito uma pintura.
Quando temos cuidado em construir algo, você não coloca qualquer pessoa para aplicar uma cerâmica, você pede referência. E aí você não tem referência, pode ter. Certa feita eu estava passando com minha esposa numa calçada e porventura estava o cidadão lá concluindo a última parte. E a forma que ele assentou lá as pedras, minha esposa ficou impressionada com a beleza, com o acabamento, com o cuidado, com o zelo. Para quem entende o que eu estou falando, não é tão difícil perceber que, se podemos julgar que uma pessoa com habilidade ou uma obra de arte trata-se de um homem de gênio, ou seja, um intelectual, então você detectou pelo efeito a causa. Mas quando a obra não é do homem, então aonde é que está o responsável? Porque se ali é o efeito, cadê a causa? Então é preciso, então como é que fica essa existência de Deus? E aí eu fiquei pensando, poxa, realmente, se eu ficar lendo aqui o que Kardec está colocando, a gente está realmente entendendo que Deus, que há uma inteligência suprema, criadora de tudo, que Deus é infinito, como diz, mas olha, até quando no livro dos Espíritos Kardec pergunta se Deus é infinito, a espiritualidade responde que essa linguagem ainda é pouco, porque, inclusive, Leon Denis vai dizer, no livro Grande Enigma, que qualquer termo, palavra que utilizarmos para falar de Deus, já estamos limitando Deus. Porque se é infinito em todas as suas seus atributos, qualquer palavra, qualquer ideia, mas só que a gente precisa de algo. A gente precisa ter essa noção. Por quê? Se, como Kardec, num dos tópicos aqui vai falar, até os selvagens, eles conseguiam identificar que algo acontecia na natureza, por exemplo, e não era obra do homem. Então ele já tinha instintivamente a ideia de algo superior, de algo poderoso, de um Deus. E aí o nome que ele queria dar, o que deram, não importa. A questão é, tem algo sobre-humano, que não é obra do homem. Então, se um selvagem chega a perceber isso, e chegou a perceber isso, por isso que surgiram muitos cultos, rituais, que até hoje permanecem em algumas localidades, que dirá quando nós podemos não atrapalhar essa ideia que Kardec simplesmente acrescentou. Eu estou falando um pouco disso, eu sei que talvez fique estranho minha fala, mas o que está acontecendo é que nós estamos vendo, infelizmente, no movimento que se chama movimento espírita, porque eu particularmente entendo que existe a doutrina dos espíritos. Agora, quem criou o movimento foram os homens. Leon Denis vai dizer: o espiritismo será o que deles fizerem os homens. E nós estamos vivenciando, pelo menos eu posso dizer isso, porque já chegou para mim mais de uma pessoa, não vou dar nome aqui aos bois, mas eu fiquei impressionado como é que. E olha que a internet, pelo amor de Deus, está cheia desse novo movimento. Porque a ideia é, inclusive, como quem diz assim, ó, Kardec está ultrapassado, não tem nada de novo que ele trouxe. Por exemplo, se vocês forem, eu comecei a ler e me encantei. Inclusive, eu vou pesquisar depois, como diria Gesiel no livro Paulo Estevam, com mais vagar. Mas se vocês puderem perceber a obra de Tomás de Aquino, vocês vão ficar impressionados quando ele fala da existência de Deus. Ora, se eu pegar aqui e começar a ler aqui a Suma Teológica, as 5 vias para entender a existência de Deus, você vai dizer, Ricardo, então o Livro dos Espíritos e Kardec plagiou. Isso é uma cópia. É assim que vão dizer. Aí, por conta disso, aí vão dizer que Kardec é como se fosse um impostor, que não teve muito a acrescentar, que também não é essas coisas todas, não. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma criancice. A verdade sempre chegou em todos os tempos para todos da humanidade em épocas distintas.
Porque muitos atribuem ao próprio Cristo plagiador, porque ele vai buscar nos conhecimentos antes do Cristo frases que depois Jesus disse, olha que ele está. Mas olha, na questão 919, quando Kardec vai perguntar sobre a forma mais eficaz e prática de se melhorar nessa vida e resistir ao mal, os espíritos não precisam mudar o que já foi colocado. O que é que eles dizem? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Por que é que eu vou inventar algo que não precisa ser inventado, que já foi dito? Se a verdade já foi dita e foi enviada pelo Cristo. Seria até uma presunção querer que um apenas captasse essa ideia. Os homens, os avatares, como quero chamar, os guias da humanidade, são espíritos, é o exército. No Evangelho segundo o Espiritismo vai falar os exércitos do Senhor. É uma pleiade. Francisco de Assis, que é o apóstolo João, para poder vir à Terra novamente, a pedido do próprio Cristo, foram 200 espíritos preparados, entre eles, simplesmente Antônio de Pádua, foi um dos mais atuantes. Então, 200 espíritos vieram à Terra, ao local lá da Umbria, ao local que Francisco, ou seja, que o apóstolo João viria à Terra com Francisco, para poder preparar o ambiente. Inclusive, uns vieram à frente para quando ele chegasse, já estivesse lá. Então, como é que é obra de uma pessoa? O Cristo disse, eu de mim nada posso, e sim o Pai, o Cristo. Então, ele tem que entender que a codificação, as respostas dos Espíritos, então vamos pensar assim, se não há nada de novo, o que é que Kardec trouxe a mais? A mais não. O que é que ele trouxe de diferente e que por isso ele era o responsável e foi para trazer esse entendimento, por exemplo, da existência de Deus? Se ficarmos aqui usando a metafísica, ou seja, usando a nossa própria razão para entender esses princípios, dependendo do alcance de cada um de nós, do nosso tirocínio, vamos compreender. Porque, para mim, desde que eu comecei a estudar a doutrina, é como se eu já soubesse disso. Tem muita coisa que eu estou lendo que eu digo, tranquilo. É assim, vão dizendo e já vai encaixando. Não tem gargalo, não. Comigo não tem gargalo, não, gente. Porque faz sentido. É óbvio. Agora, se não faz para uns, para outros, não tem problema. Então vamos pensar assim, a existência de Deus. Como é que eu poderia perceber Deus? Olha que interessante. Eu creio que essa casa aqui não é diferente das muitas casas espíritas em certo movimento que acontece. E detalhe, gente, eu não estou aqui falando da pessoa nenhuma. Não é minha intenção, porque, com certeza, em eras priscas, em outras existências, quem de nós pode ficar livre de ter tido o mesmo pensamento, de ter agido dessa forma? Por isso que a recomendação máxima do Cristo, e tão perfeita, não julgais. Porque a gente está julgando o quê? Se nós mesmos já tivermos já fomos, já tivemos aquela consciência também. Vamos lá, por que eu quero dizer isso? A existência de Deus. Na linguagem mais comum, percebemos que entendemos que ouvimos desde pequeno a ideia: Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Aí vem mais falas, Deus é amor, Deus é justo. Mas vamos ficar com a ideia de onisciência e onipresença. Se ele é onipresente, está em toda parte. Então, se eu disser que Deus não está ali, em qualquer lugar que eu queira apontar, independente do lugar, quem está errando já sou eu. Se eu disser que ele está agindo e nós estamos fazendo algo, a revelia, então ele não tem ciência, então ao mesmo tempo que eu digo, eu desdigo. Onipotente, que tem poder. Ora, que poder é esse que parece que eu estou cobrando que certas coisas não estão acontecendo na minha vida? Em nossa casa,
a Casa Chico, que fica lá na Coab 1, né? Você chama ali Coab 1, é aquela rua que dá acesso lá ao panorama, Casa Chico Xavier. Em média, eu, Ricardo, em média, toda semana eu não faço menos que 4 atendimentos fraternos. Não faço menos. A média é essa. Tem semana que está mais. Como eu posso dizer que dessa vez, se eu não virar gente nessa vida, vai demorar. Eu acho que eu sou o primeiro a chegar. O meu cartão o meu green card, plano de saúde, está garantido lá no Hospital Esperança de Eurípides Barçanufo. Porque é o hospital que é para recolher os espíritas que falharam, né? Porque quando chega lá que percebe o que podia ter feito e não fez, e dói do cabeção. É um hospital para doido mesmo, porque os espíritos são o primeiro que se perdem. Aí a Eurípides, sabendo disso, olha que amor. Rapaz, vamos cuidar desse povo. Que tinha tudo para dar certo e deu errado, né? Então a gente vê que coisa, um hospital só para gente, não é lindo? Hospital Esperança, tá lá. Porque a esperança é a última que morre mesmo. Por que eu estou falando assim? Porque quando as pessoas chegam para conversar conosco, eu, muitas vezes, dependendo da pessoa, dependendo do papo e da oportunidade, pelo menos até agora, se for contar, ninguém saiu com raiva de mim, não, viu? Mas porque eu vou envolvendo, vou conversando, eu torno a conversa muito apetecível para a pessoa entender a linguagem que é preciso. Mas falando de Deus, a ideia não é fugir do foco, é a existência de Deus. A ideia não é citar nomes, mas a história. Porque, afinal, o Evangelho diz que não é a morte do pecador, e sim do pecado. Então, estamos falando aqui do que está vendo que é errado, ou que não está certo, dá no mesmo, né? Mas vamos lá. A pessoa chega em nossa casa e deixa bem claro que é católico, ou que é evangélico. É um ponto interessante, porque a própria doutrina, Kardec nos diz que o Espiritismo é para quem duvida ou não crê em nada. Para quem tem uma fé e por ela basta, para que você está numa casa espírita? Então vamos pensar duas coisas. O que é a dúvida? Duvida ou não crê em nada? Quer dizer que eu sou uma pessoa que sou cética, duvido de tudo, é por isso que ele está dizendo que é para a gente, que é o Espiritismo. Mas, ó, se essa dúvida for do jeito que nós estamos pensando do ceticismo, então também não vou ficar em canto nenhum. Porque eu vou chegar na casa espírita, diante de um estudo eu vou dizer, posso não dizer, mas vou pensar, nada, isso não é assim não. Acho que nada, conversa. Então, internamente também eu não aceito, eu duvido. Eu não quero crer. Por mais que o fenômeno esteja, se fosse o caso de fenômeno, na minha cara. Mas a questão é essa. Para quem duvida, eu passei um tempo, confesso, para entender essa frase de Kardec. Se alguém aqui tiver outra definição, pode dizer para mim depois no privado, me chama aí. Ricardo, eu também pensei isso, porque eu quero acrescentar, viu, gente? Eu não estou aqui, eu sou simplesmente um trabalhador, um servo inútil ainda, e quero muito aprender. Mas o que eu pensei foi o seguinte: o Espiritismo é para quem duvida ou não crê em nada. Eu pensei, sabe o que dá dúvida? Quando, de repente, é o que acontece muito também, das pessoas chegarem em determinada igreja, não importa a denominação, qual segmento, se católico ou evangélico, chegou na determinada igreja, e você chegou lá querendo realmente seguir. Você está ali de corpo e alma. Você se entrega àquele ritual, àquela ideia. Você está ali honestamente. Você quer se sentir bem. Você quer, como diria um amigo meu, se alimentar. Mas, por incrível que pareça, o tempo está passando e, principalmente, quando acontecem certas situações em casa ou em qualquer lugar, como eu costumo brincar muito, na rua, na chuva, ou na fazenda, ou numa casinha de sapê, não importa onde aconteça. Você volta para a igreja, eu preciso comungar, eu preciso me confessar, eu preciso ir para a igreja. Aí está lá de novo, com a mente aberta. E aí volta para casa e parece que não está lhe saciando aquela informação. Algo está lhe faltando. Eu entendi que dúvida, quando duvida eu não creio em nada. Essa dúvida é como quem diz assim, por que eu não estou me sentindo bem? Porque há um vazio. Porque eu não consegui entender esse Deus.
E para você entender a existência de Deus e seus atributos, essa dúvida permeou nada mais, nada menos que o próprio Eurípides Barçanufo, que era uma das três coisas que incomodava ele. Quem desejar entender ou saber quem foi Eurípides Barçanufo, coloca na internet lá, documentário Eurípides Barçanufo. Vocês vão ficar impressionados. A inteligência, o apóstolo do Cristo, eu posso dizer. Sim, e ele dizia, três coisas me incomodam. Uma das coisas era a doença da mãe, porque ninguém curava e ninguém conseguia entender. E ele queria ajudar a mãe. E tinha questões obsessivas. Claro, mas não era a área dele ainda. A outra que incomodava ele era o tio dele, que era espírita. E ele queria tirar o tio do espiritismo, porque aquilo ali é um lugar de demônios, de charlatanismo. E a outra coisa, vê que interessante, que incomodava ele era as bem-aventuranças. Ele não entendia aquela linguagem do Cristo. Como é que o Cristo está dizendo, bem-aventurados aflitos que serão... E ele via pessoas que nasciam aflitas e morriam aflitas. Cadê a bem-aventurança? Ele não cria, ele não sabia que poderia existir a vida, outras moradas, que a verdadeira vida é no plano espiritual. Então isso incomodava ele. Então observe, uma pessoa culta, inteligente, uma pessoa entregue. Ele era tão devoto que ele, quando saía da igreja, ele não dava as costas para o altar. Ele saía assim. Eu acho que ele foi o precursor do passo do Michael Jackson, no Walker. Ele saía porque ele não dava as costas para o altar. Era uma pessoa que o padre babava, dizendo, nossa, eu estou que esse menino fique de maior. Inclusive, um deles entregou uma Bíblia para ele quando ele tinha 23 anos, eu acredito. Coisa que ninguém tocava numa Bíblia. Era aquelas missas em latim, quem quiser que entendesse. Mas ele era tão culto, tão inteligente. Então, ninguém pode falar aqui de pessoas que não tentaram. Ele lutou tenazmente contra o tio. Ele queria tirar o tio do espiritismo. Por quê? Porque algo não estava ainda preenchendo ele. Mas tudo bem, do tio ser espírita seria um problema. Vamos focar as bem-aventuranças, o evangelho do Cristo. Por que, que ele não entendia? E por tabela estou falando de Deus, sim. Porque já dizia, quem vê a mim vê ao Pai. Aí o que acontece? As pessoas chegam à nossa casa para procurar os espíritos, para os espíritos solucionar determinado problema. E na hora eu só fico pensando, poxa, como os espíritos são poderosos, né? Até mais do que Deus. Já pensou? Eu estou lá na minha igreja e Deus lá não está resolvendo. Eu já orei, já acendi vela, já fiz promessa. Foi uma pessoa que eu conversei recentemente, olha, não vou negar você não. Eu fui no lugar e fiz trabalhos. Eu digo, já entendi. Você já apela para tudo, quando Deus não resolve, né? Obviamente. Ou seja, cadê a onipotência? Então essa pessoa... Aí eu digo assim, peraí, você veio buscar a casa espírita para que os espíritos da nossa casa resolvam uma situação que Deus não conseguiu. É muita moral da gente, viu? É muito conhecimento que nós temos acima da... Então, como é a existência de Deus? Na questão 629, quando pergunta a definição de moral, moral é a capacidade de seguirmos a lei de Deus, de distinguirmos o bem do mal. E na questão, na resposta, vai dizer que quando nos afastamos das leis de Deus, não somos felizes. Então vamos pensar assim, como é a existência de Deus em minha vida? Se estamos falando aqui que pelo efeito se conhece a causa, o efeito da minha vida, porque em outro livro que eu estava lendo, falando de Deus, diz assim, que é tão interessante, quando estar com Deus, é uma questão de, ele fez um vínculo com a saúde. Ter saúde é ter conexão com Deus. Se você está... Detalhe, a saúde que ele fala, moral, da alma. Eu posso ter a doença e não estar doente. Tem muita gente que não tem doença e é doente. Então, na questão, não estamos... Até mesmo porque o que importa é o espírito, né? Então, eu fico pensando assim, como é a existência de Deus em minha vida?
Analisemos como estamos vivendo o nosso amanhecer e nosso anoitecer. Estamos bem? Estamos atarefados? Estamos com dores? Estamos nervosos, irritados? Estamos tristes? Estamos com o vazio? Se o efeito diz a causa, como é a existência de Deus? Se Deus é onipotente, é onipresente, é lei de amor, é justiça, é bondade. Quando é que Deus é justo? Porque a moda também, ultimamente, desde que intensificou-se, obviamente, com a pandemia, porque nada se faz que não seja útil na obra da criação. Nós sabemos que a própria internet, o recurso da internet, é efeito de uma causa chamada guerra. Por conta da guerra lá atrás, né? Eu não tenho certeza, não sou aprofundado nas histórias de guerras, se foi desde a Primeira Guerra Mundial ou da Segunda, que começou a desenvolver-se esse recurso da internet. Alguém já deve saber aí, eu sei que com certeza muitas tecnologias, muito conhecimento surge depois de situações até consideradas trágicas. Ou seja, os tormentos, não é, da própria vicissitude da vida. A lei de destruição, aliás, o capítulo da lei de destruição. Então eu fico pensando assim, Deus em nossa existência, Deus existe, Deus é bom, Deus é justo. A tecnologia fez com que as pessoas descobrissem cada vez mais que o mundo, como diz agora, é uma aldeia, não tem mais distância. Você fala com qualquer pessoa no mundo por uma chamada de vídeo, você vê a pessoa, você conversa e você busca aprendizados. Mas aí as pessoas, quando estão postando seus stories, principalmente quando está de férias, dinheiro no bolso e com saúde, as frases que vêm é muito linda. Deus é, oh, gratidão, Senhor. Deus é bom. Como é que você vê? Faça uma experiência e veja. Observe as pessoas na frente de uma praia assim, aberta, na frente do Cristo. É sempre assim, saúde, dinheiro no bolso e a família bem, de preferência, gratidão, Senhor. Mas agradece com força. Agradecer, né, quando está na bonança. Mas também, no outro dia, se a unha amanhecer encravada, meu Deus, já estou no nome de Deus. Eu fico pensando, ora, como é que é Deus em nossa existência? Como é que eu posso sentir Deus? Que é uma penitência para alguns, ou seja, mentes que foram muito inteligentes, mentes que vieram de capela, mentes que cresceram intelectualmente, mas moralmente precisam aprender, vieram para cá em corpos mais grosseiros, em perispíritos mais grosseiros, porque o perispírito é tirado dos elementos do orbe. Então, quem veio de um mundo como de uma constelação como Capela, estou citando assim, como está lá em a Caminho da Luz, obviamente que o perispírito lá é bem diferente. Aí chega na Terra que já começa a engrossar o caldo pelo próprio perispírito, depois pelo corpo e pelo mundo em si. Quantas pessoas vão ter as limitações que a própria carne impõe? Para quê? Para que a pessoa não se utilize, por exemplo, da inteligência e faça mal novamente. Para quem é leitor e gosta de estudar, leia um livro Ação e Reação, o caso lá daquele anão que nasceu com aquela limitação, anão, mas era paralítico, mudo e surdo. Danado, você achou pouco e tinha problemas da mente. Mas ele é espírito, quem lê o livro vai saber. O cara disse, André, preste atenção esse rapaz aí. E sabe como é que ele é tratado? Fera enjaulada. Tem até um título do capítulo que é Débito Estacionário. Veja, ele não está pagando nada ainda. A gente olha assim de, eita, esse está pagando. Ou se fosse, está não. Ele está ali enjaulado. Porque, por incrível que pareça, é dito lá que ele, se tiver no plano espiritual, através do Cristo, através de Jesus e seus ensinamentos, pelos efeitos, conhecer a causa, não é o que fala tanto aqui nesses pontos. Então vamos fazer assim,
as pessoas chegam para a gente e dizem assim, eu estou passando por determinada situação. Isso já vem das igrejas, como eu falei. Ou seja, Deus lá não conseguiu resolver. Então, nesse ponto, Deus não é onipresente, porque não estava lá. Supondo que ele acha que Deus está em nossa casa, que bom, né? Que ele está aqui, não estava lá. Ou se também não achar, mas pelo menos os espíritos têm um jeitinho, né? Ele faz umas coisas lá, né? Porque a ideia de espiritismo é de trabalho, né? Diretamente falando da macumba. E aí se esquece que é tão claro a leitura da questão 557 do Livro dos Espíritos sobre bênçãos e maldições. Quando eu falo de efeitos, quando chegamos para uma pessoa e dizemos assim, fulano, aliás, de 10 perguntas de 10 pessoas que eu faço essa pergunta, as 10 ficam sem graça. Quando eu digo assim, qual foi a última vez que você fez uma oração? Qual foi a última vez que você pensou em Deus? Como é que você faz comunhão com Deus? Aí dá trabalho, é quando você deixa a pessoa sem graça. Mas eu falo isso, mas você fala, gente, eu não estou aqui crucificando nem julgando, não. É para entender que quando nós, por experiências dos depoimentos dos Espíritos, chega para alguém que vem pedir auxílio dessa existência de Deus em nossas vidas e dizemos assim, fulano, muda teus pensamentos, procura fazer uma prece, pede sabedoria, pede força, porque se eu chegar para você e disser que nós aqui dessa casa, ou eu mesmo, vou poder lhe ajudar plenamente, eu estou mentindo. Isso é trabalho de mão dupla. Ajuda-te que o céu te ajudará. Essa frase não é à toa, não. Aí você vai entender a essência de Deus se por acaso você seguir um mínimo conselho. Eu digo, faça uma experiência, tome esses pensamentos que não são meus, inclusive eu converso mostrando vários livros, indicando, mostro depois, a pessoa permite, eu tenho lá o WhatsApp da pessoa, eu mando palestras, indicação de onde eu estou tirando, a fonte, porque eu não quero que ele saia de lá engolindo goela abaixo, não. Eu quero que você estude, eu quero que você veja comigo se eu por acaso estou vendo o que estou vendo. Vamos beber junto nessa fonte? E aí você vai entender a manifestação de Deus, a existência de Deus em nossas vidas. Porque vai dizer assim, é provado, bom, eu não vou como chegar na essência de Deus, já sabemos. Nós não temos essa consciência. Então vamos fazer alguns efeitos, vamos procurar fazer uma causa nossa, de atitudes, de pensamento, de busca, e vamos ver que efeitos você começa a ter. Só que tem um detalhe, alguém não vai gostar dessa sua atitude, porque a luz incomoda. Joana de Ângeles deixa muito claro lá no livro Diretrizes para o Êxito, porque tem pessoas que têm medo de entrar numa casa espírita, porque diz que depois que entrar, o espírito fica atrás. E tem medo de desenvolver mediunidade, porque se desenvolver, vai ter contato com os espíritos. Mas antes tem, sem saber que tem. Pior ainda, é melhor saber que tem e saber com quem está com você, né? Gente, aqui é interessante a hora, né? Eu estava me animando, viu? O negócio aqui estava esquentando, mas estou vendo que mas eu quero que vocês entendam que, assim, a existência de Deus em nossas vidas, eu posso minimizar para a minha capacidade de compreensão. Eu tenho que pegar, como diz uma palestra de um amigo nosso lá, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, as coisas mínimas. A questão é que ainda somos teimosos e não temos o hábito de uma oração. Porque, inclusive, Jesus, no livro Jesus e o Caminho de Maria Dolores, o Divaldo Franco, tem uma passagem muito bela daquela mulher que ia ser apedrejada e não foi. Mas ela à noite procura o Cristo e procura um roteiro. Senhor, dá-me um roteiro para a minha vida. E ela vai contar como se perdeu e por que se desviou. E Jesus diz de duas palavrinhas para ela. Duas providências iniciais serão necessárias, diz para ela. Paciência e confiança em Deus. Eu não sei se já comentei isso aqui, mas quando eu li essa passagem, eu passei pelo menos 2 semanas impactado. Eu disse, como é que é? Eu não vou usar essa palavra, só que tem um detalhe, se eu usar, é capaz de eu apanhar no atendimento fraterno. Porque a pessoa diz, como é? Eu saí de longe, o longe é assim, né? De um bairro para outro, né? Mas tudo bem. Eu cheguei aqui, contei um problemão para Ricardo, e ele disse assim para mim, paciência e confia em Deus.
Não, era para ele resolver minha vida. Achar o culpado. Quem foi esse obsessor? Foi um trabalho para mim. Mas só que Jesus disse isso, paciência e confiança em Deus. Claro que tem que ter paciência. Primeiro que as coisas não vão resolver de uma hora para outra, até mesmo porque 90% da resolução começa em você. Confiança em Deus, aí vem essa questão que estamos falando dos atributos de Deus, da existência de Deus em nossas vidas. Para entendermos se estamos de bem com Deus, como quem diz, é só olhar como estamos dormindo e acordando, como estamos vivendo nossa vida. Detalhe, isso não está isentando ninguém de sofrer os ataques, as perseguições, as calúnias. Bom, tentar todo mundo tenta. Quem tem boca fala o que quer. Os espíritos me ameaçam direto lá nas reuniões. Se fosse depender de ameaça, era para eu até virar budista ou ir lá para o Tibete, ficar 7 anos escondido para ninguém me encontrar. Estou nem aí, entendeu? Porque qual é a pessoa que, quando Joana de Ângeles fala, diretrizes para o êxito, qualquer pessoa que busca a luz e queira fazer o bem, vai encontrar, olha o título do capítulo, procure esse livro, Diretrizes para o Êxito, capítulo chamado Adversários Perigosos. Olha como o Joana de Ângeles colocou as pessoas que querem, essa nuvem de testemunha, que estão querendo que cada um de nós não busquemos a luz. E onde é que busca essa luz? Onde lhe transforma melhor. É na casa espírita, que bom, você vai ter mais lucidez. Mas você está na igreja, ótimo, Deus também está lá, onipotente, onipresente, onisciente, do mesmo jeito. A questão que a gente quer atingir uma mudança de reforma nossa apenas por palavras, pelo bater de lábios, e foi dito, nem todos que dizem amém, amém, Senhor, Senhor. A doutrina espírita propõe estudo sério, perseverante, continuidade. E aproveite os canais midiáticos. Gente, tem muita coisa boa na internet. Tem. Tem muita também que não está nem. Mas é como eu falei, esse movimento que está aí, que está contaminando pessoas que. Eu fiquei assim, ó. Chegaram para mim, Ricardo, vem isso aqui, mandou um vídeo para mim para eu dar meu apreço, para que eu desse minha opinião. Eu fiquei até hoje sem palavras, que eu não sei o que é que eu vou dizer. Mas, enfim, voltando aqui para o tema, eu espero que tenha despertado em vocês que a existência de Deus em nossas vidas, se formos no sentido lato, algo maior, não vamos chegar a atingir. Então, vamos pensar assim, vamos pensar que estar com Deus é estar bem espiritualmente, é estar bem a sua consciência. Não estou dizendo que está bem porque não tem doença, porque não tem necessidade. Não é mundo de provas e expiações. Jesus, quando chamou os apóstolos para a sua salvação, a salvação dos apóstolos foi viver em sacrifício e morrer do jeito que morreu, com exceção de João. Gente, eu vou encerrar para honrar o horário da casa, mas eu agradeço um pouco da atenção que vocês me deram. Esse tema é muito amplo, mas eu penso que a ideia é entendermos a nós mesmos como estamos reagindo em nosso viver, como está nosso pensamento, como está a nossa tranquilidade ou não. É isso que vai avaliar se estamos de bem ou não com Deus e buscar esses estudos. Grato pela atenção.